Mais do mesmo, nada de novo. Mais um podcast igual a tantos outros, porque fazer diferente é complicado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio depois de uma pausa de verão. Retomamos da melhor forma com Luís Oliveira como convidado. Ele é aluno de doutoramento em Biologia Experimental e Biomedicina na Universidade de Coimbra e está atualmente a desenvolver a sua investigação na Universidade de Lund, na Suécia. O seu trabalho centra-se no estudo do sistema imunitário e no seu potencial para combater o cancro. Obrigado, Luís, por teres aceito o meu convite. Obrigadíssimo. Vamos começar, como habitualmente, com umas perguntas rápidas. Café ou chá? Chá. Ao contrário de muitos cientistas, eu não bebo cafeína. Comida preferida? Bacalhau assado com batatas a murro, com muito alho. Bom português. Filme ou série preferido? Essa é difícil, tenho muitas. Uma das minhas favoritas e que eu nunca me esqueço de rever e rever chama-se Person of Interest. Em Portugal chamava-se Sob Suspeita e é uma série muito boa. Recomendo. E um livro que recomendes? O 1984 do George Orwell. Uma música preferida? Bohemian Rhapsody dos Queen, canto sempre muito alto. Qual é o cientista ou outra personalidade que mais te inspira? Talvez, não vai ser um cientista, vai ser um comediante britânico chamado John Oliver, que faz um trabalho muito interessante e que é muito engraçado também. Qual é a tua molécula preferida? O ADN, o DNA. Ok, e a minha pergunta a seguir era DNA ou RNA? Pronto, sim, DNA. Respondido. Sim. Qual o superpoder que gostarias de ter? Teletransporte. Acessório indispensável no dia-a-dia? Óculos. Um vício? Informação. Ler muita coisa. Um medo? Ser mal interpretado. Uma paixão além da ciência? Comunicação. Portugal ou Suécia? Os dois. Isso é meio batota, mas tudo bem. Vou aceitar. Sim. Terminadas as perguntas rápidas, vamos então aqui às perguntas que eu tenho para ti sobre a área que estás a estudar, sobre o concurso em que participaste e o estudo que está ligado a esse concurso. A minha primeira pergunta é: o que é que te motivou a seguir a área da Biologia Experimental e Biomedicina? Eu ao início, quando fui para a universidade, escolhi por estudar Bioquímica. Interessante, eu ao início estava interessado em ser médico, em Medicina. Só que eu apercebi-me que aquilo que eu gostava na medicina era de perceber as coisas, de perceber como é que as doenças funcionavam, como é que o corpo, o organismo funcionava e todas essas coisas. E eu, enquanto médico, pessoa que a responsabilidade não é tu perceberes as coisas, é tu curares ou tu tratares as pessoas. Eu acho que seria péssimo enquanto médico. Por isso até correu muito bem que eu não tivesse tido média suficiente para entrar em medicina. E depois fiz a minha licenciatura em Bioquímica, porque gostava de ciência, gostava de perceber as coisas, gostava das coisas, desde as moléculas até às células e tudo mais. E desde muito cedo percebi que queria fazer investigação científica, talvez não para o resto da vida, mas que na altura era aquilo que me parecia interessante. E como tal, o percurso foi dessa maneira. Fiz o meu mestrado também, comecei a fazer investigação durante o mestrado, porque fazia parte do mestrado, isso, e depois surgiu a oportunidade de fazer doutoramento e escolhi essa área porque sempre me interessei bastante por como as doenças funcionam, como o organismo funciona de uma maneira geral. Perceber mais em vez de curar, digamos assim. Sim. Ou seja... Se bem que uma coisa leva à outra. Exatamente. Não é que a área de investigação em que eu trabalho é bastante translacional. Tens ciência que pode ser bastante... Ciência básica, simplesmente de compreender coisas, compreender mecanismos, compreender moléculas, compreender células, sem diretamente uma necessidade de uma aplicabilidade qualquer. A investigação em que eu trabalho, a área de investigação em que eu trabalho, é bastante translacional. Nós estamos bastante perto de a coisa começar a tornar-se, possivelmente, se tudo correr bem, numa fase clínica. E a parte que eu achei interessante não era obrigatoriamente que fosse para criar uma cura ou não, simplesmente aconteceu que aquilo que eu achava mais interessante, porque eu me interessei mais, acabou por ser também uma área bastante translacional, bastante próxima de se tornar algo aplicável. E como tal foi isso. Ganhaste a última edição de um concurso de comunicação científica na Suécia. Fala-nos em que é que consiste esse concurso e como é que foi apresentar em apenas 4 minutos um trabalho de investigação. Eu desde que eu comecei a fazer a minha investigação, e antes disso até quando comecei a ser estudante, sempre achei bastante interessante a ideia de comunicar ciência. E tive bastantes oportunidades para isso. Há pequenas coisas que podem surgir
é uma coisa que se está a cultivar bastante entre os cientistas ultimamente, é não só fazerem a sua ciência, mas comunicá-la ao público. E na Suécia surgiu esse concurso que já existe há alguns anos e que desafia os cientistas a comunicar o seu trabalho, a sua ciência em 4 minutos. O concurso chama-se, em sueco, Forskar Grand Prix. Basicamente significa o grande prémio dos investigadores. E o concurso funciona de uma maneira que reúne várias áreas da Suécia, várias universidades. Há uma fase regional, em que regionalmente competem uma série de candidatos. Apuram-se os finalistas de cada região e depois a final aconteceu, pelo menos o ano passado aconteceu em Estocolmo, onde os finalistas de cada uma delas competiam entre si, como quem diz. Exato. Competiam, não era de todo uma luta. Uma luta, não era completamente. E o desafio era mesmo esse, era comunicar a nossa ciência, o nosso projeto, aquilo que nós fazíamos em 4 minutos. E obviamente que a ideia é que é para comunicar, quando eu digo comunicar, é para o público no geral. É para uma audiência que consiste em pessoas de várias faixas etárias e de várias áreas. Tínhamos alunos do ensino secundário também, mas também tínhamos pessoas do público geral, e a ideia é que seja uma coisa acessível, que seja atrativo, no sentido em que não estás ali a ouvir durante 4 minutos um Pacóvio explicar meia dúzia de coisas com termos muito complicados. A ideia é mesmo chegar às pessoas para que não só elas percebam melhor do que é que se faz na investigação que se faz na Suécia, mas também a transmissão do conhecimento de uma forma interessante e simples e atraente, que seja atrativa no caso. Portanto, foi esse o desafio e era esse precisamente o pretexto do concurso. E o maior desafio foi mesmo apresentá-lo em apenas 4 minutos, ou tiveste outro desafio mais complicado? Sim, esse foi o desafio. Em 4 minutos tens que selecionar muito bem a informação que vais transmitir. Sim. Houve muito ensaio? Houve muita preparação e durante o concurso tivemos uma série de coaches, treinadores, por assim dizer, que nos ajudavam nisso. Ou seja, ao início tu estruturas o que é que queres fazer e a ideia também é sempre partir de um ponto de storytelling, né? De contar uma história. Porque, na verdade, é a melhor maneira de tu comunicar, seja ciência, seja o que quer que seja. Mas o que acontece é que quando nós comunicamos bastante ciência, nós cientistas comunicamos bastante ciência entre nós, entre pares, temos congressos e tudo mais. Aí o que acontece é que tens 20 minutos para apresentar e mandas um chorrilho de gráficos e de dados e de coisas que às vezes até parece que o objetivo é ser o mais complexo melhor para mostrar que fizeste muito e que tens uma coisa muito interessante. Ali era exatamente o contrário. Eu disse isto muitas vezes quando me perguntavam, e eu acredito mesmo nisto, isto é o teste supremo à tua capacidade de perceberes aquilo que tu fazes. Porque para tu explicares aquilo que tu fazes a um público geral, de pessoas não cientistas, um público não científico, tu tens de perceber muito bem do que é que estás a falar. Ou seja, é muito fácil eu começar a perder-me nos termos complexos da minha ciência, porque às tantas isso torna-se uma forma fácil de comunicar. Eu uso aqui termos complexos e de repente eu não sei bem o que é que estou a dizer. Para eu conseguir simplificar a coisa, para chegar a toda a gente, eu tenho que perceber muito bem o que é que cada uma das coisas que eu faço significa, para que eu possa ser capaz de explicar de uma maneira que seja entendível, compreensível a toda a gente. E esse foi o desafio. Em 4 minutos, não dizer demasiado, porque também não podes estar ali a despachar, porque senão é completamente incompreensível. Ter um tom que conduz uma narrativa, um arco que conduz as pessoas pela história daquilo que tu estás a contar. E isso foi desafiante, mas eu gostei bastante porque no final fiquei bastante contente com o produto, por assim dizer. Houve alguma coisa nessa apresentação que queiras destacar? Algum percalço ou alguma curiosidade? Sim, uma coisa que eu gostei bastante, que me surpreendeu bastante, foi que quer na semifinal, quer depois no final, depois de anunciarem o vencedor e tudo mais, tive uma quantidade absurda de gente a vir ao palco e a querer perguntar-me coisas, sobretudo miúdos do ensino secundário. Quererem tirar fotografias comigo, que é uma coisa absurda. Eu sou cientista, eu trabalho num laboratório, não estou habituado. Aquilo foi absurdo, era absolutamente absurdo. Mas não a parte das fotografias ou do dar autógrafos, que não foi isso que aconteceu de todo, mas o facto de aquelas pessoas sentirem, aqueles miúdos, e não só, mas sobretudo os miúdos do ensino secundário, sentirem que tinham ali uma pessoa com quem podiam me perguntar coisas quer sobre a ciência, quer simplesmente sobre o facto de eu ter escolhido estudar e tirar uma licenciatura e tudo mais. O facto de eles sentirem que podiam ir ali falar comigo e de terem esse entusiasmo significa que aquilo que eu tinha acabado de fazer há uns minutos antes funcionou na medida em que teve um efeito, não entrou por um lado e saiu por outro.
Não quer dizer que eles soubessem tudo aquilo sobre a minha ciência, o objetivo não era só esse. Era também chegar de uma maneira que eles se sentissem à vontade para comunicar e para vir ter comigo. E isso foi bastante até comovente, diria eu. E depois disso, tiveste a parte das entrevistas aos órgãos de comunicação social suecos. Como é que foi essa parte? Absolutamente aterrador, porque, mais uma vez, aquilo que eu tenho feito nos últimos anos, trabalhar no laboratório, e de repente dizem-te que no dia a seguir te vão buscar ao hotel num táxi para te levarem até aos estúdios de não sei quê. E uma das coisas que aconteceu, e bem, é que eu não fazia ideia para onde é que ia, porque eu vivo na Suécia, mas não vejo televisão, não faço ideia de canais ou de programas ou do que quer que seja. Quando eles me disseram que era para um programa da manhã, eu pensei que era um programa da manhã de um canal regional, exatamente. Pensei que era uma coisa assim mais local, porque na minha cabeça não fazia sentido nenhum aquilo ser expandido a um canal grande. E fui muito bem recebido e com toda a pompa. Fui ao maquilhador ao início, que é uma coisa. Então eu quero o que hoje? E eu, minha senhora, eu não sei, ponha-me, faça-me, não sei, só não me tire os óculos, mas de resto, faça o que quiser. E o cabelo, como é que queres? Eu, o cabelo, eu sei lá como é que eu quero o cabelo, percebes? Eu nunca tinha lidado com nada disso. E depois lá está, fomos ao tal programa da manhã. E acho que estava um bocado num estado de transe, porque não sabia bem o que é que estava, mas foi bastante tranquilo. Estavas na onda, sem pensar muito. Fui na onda, exatamente. Exato. E correu bastante bem. E no final, aquilo foi uma questão de minutos. Vamos embora, sim senhor, corta, vamos agora para o intervalo, muito bem, aquela coisa típica da televisão. Eu vou embora. E eu fui com uma senhora que era representante sueca da organização não governamental que eles têm para a comunicação de ciência, para a ciência e sociedade. E a gente estava a vir embora de volta lá para a salinha onde a gente estava à espera e ela diz-me, sabes, é que este é um dos programas mais vistos na Suécia. E eu, perdão? E ela, sim, isto tem uma média de audiência de 1 milhão, pelo menos, de pessoas a ver isto. E eu, como? Fiquei bastante... E disse-lhe, honestamente, olha, ainda bem que só me estás a dizer isso agora, porque se me dissesse isso há pouco, a minha saúde intestinal ficava bastante afetada durante umas certas horas prévias. Portanto, sim, foi uma experiência bastante interessante. E completamente fora de... Foste uma celebridade, um influencer durante uns bons tempos. Uma celebridade imensa, sim, as pessoas na rua paravam. Não, mas é interessante porque como depois, sei lá, houve os jornais a quererem falar comigo, houve... Nada de enorme, obviamente, mas essa é uma sensação bastante estranha, na medida em que, lá está, o que eu quero fazer é falar daquilo que eu faço e daquilo que eu gosto de fazer, e da ciência, é isso que eu gosto. Não tem nada a ver com gostar de aparecer, porque... Sim, tens que aparecer para poder também passar a mensagem. Sim, exatamente, ou seja, se tu queres comunicar, tens que aparecer em algum sítio, né? Se queres falar de coisas, tens que aparecer. E falando agora especificamente dessa tua investigação, que levaste a esse concurso, investigação que se baseia no estudo do sistema imunitário e no seu potencial para combater o cancro, explica-nos de uma forma, lá está, acessível, o que é que consiste a tua investigação. Sim, tocaste aí em 2 pontos muito interessantes, que é o sistema imunitário e o cancro. O que acontece é que, numa situação normal, o teu sistema imunitário é muito bom a combater doenças, se tudo correr bem. O que acontece com o cancro, especificamente, é que o cancro é muito inteligente na medida em que o que torna o cancro tão difícil de curar é que, especificamente no que toca à sua relação com o sistema imunitário, as células do cancro arranjam forma de se mascararem. Ou seja, uma célula doente normal começa à sua superfície a mostrar uma série de moléculas, uma série de bandeiras que geralmente dizem ao sistema imunitário está aqui a acontecer porcaria. E como tal, as células do cancro evoluíram de uma maneira que não mostram essas moléculas. Quase que usam uma máscara, por assim dizer. E como tal, o sistema imunitário não é capaz de as reconhecer. É completamente passa por elas sem as ver. A ideia da imunoterapia, que se fala da imunoterapia do cancro, é usar o teu próprio sistema imunitário, que geralmente é muito bom a combater coisas e geralmente é muito, ao contrário de uma terapia externa que pode ser bastante violenta com o resto do corpo, o sistema imunitário é muito, aponta para certos sítios, não te vai causar danos em todo o sítio. Então, usar o teu próprio sistema imunitário é uma das melhores ideias para a gente combater uma doença. O problema é que lá está, o cancro foge ao sistema imunitário. Então, um dos desafios, ou muitos dos desafios da imunoterapia contra o cancro, é precisamente arranjar uma forma do sistema imunitário voltar a reconhecer o cancro. No laboratório onde eu trabalho,
e na nossa área de investigação específica nós trabalhamos com uma coisa chamada, e eu adoro falar disto, é muito interessante, acho eu, na minha opinião, diz-me depois, chama-se reprogramação celular, que é basicamente, tu tens células do teu corpo especializadas em diferentes coisas, e ainda bem. A reprogramação é basicamente pegares numa célula que faz uma coisa e fazê-la passar a fazer outra coisa. O que nós fazemos é pegar em células da tua pele ou células tumorais e reprogramá-las para fazê-las passarem a ser células do sistema imunitário, que, como tal, vão fazer precisamente aquilo que está em falta, no caso de um cancro específico, que é ir combater o cancro. Se tu reprogramares, e é aquilo que nós fazemos, uma célula de cancro, que é má e que está com aquela máscara que não deixa que o sistema imunitário a veja, se tu a reprogramares para uma célula do sistema imunitário, ela passa a ser o seu próprio inimigo. Ela passa a comportar-se como uma célula imunitária contra si própria e contra as outras células do cancro que lá estão à volta. E a ideia é mesmo essa, é fazer esta espécie de ser um hacker, por assim dizer, em que tu vais mexer naquelas células que são as más, não é? As células do cancro, e reprogramá-las, mexer-lhes no código e fazê-las passar a ser exatamente aquilo que elas não querem ser, que é uma célula do sistema imunitário, e como tal, a partir disso, promover uma resposta imunitária contra aquele cancro. E qual é que tem havido algum cancro específico que tenha dado melhor resposta? No caso da imunoterapia, o que acontece é que o problema da imunoterapia não ser aplicável a toda a gente ou de não funcionar com toda a gente é que depende muito do tipo de cancro que tu tens. Tu tens, salvo seja, que a pessoa tem. Exato. Se tu tens um tumor que tem uma maior capacidade de se esconder do sistema imunitário, tu podes usar quaisquer abordagens que tu queiras de imunoterapia que não vais conseguir arrancar o sistema imunitário contra aquilo. Ou tens também diferentes, como o sistema imunitário precisa dessas bandeiras que as células mostram à sua superfície para perceber que está ali a acontecer porcaria. Tu tens diferentes tumores que são, diferentes tipos de cancro têm diferentes têm diferentes cargas mutacionais. O que é que isto significa? O cancro acontece quando tu tens uma mutação genética, porque alterou-se o teu código genético, que fez com que tu passasses a expressar umas proteínas estranhas, que fazem com que a célula se comporte de uma forma estranha. Diferentes tipos de cancro têm diferentes cargas mutacionais, têm diferentes níveis de mutação. Cancros com maiores níveis de mutação vão produzir mais proteínas aberrantes, proteínas estranhas, que têm maior probabilidade de ser apresentadas à superfície das células e têm maior probabilidade de chamar o sistema imunitário. Ou seja, se tu tens um cancro com uma grande carga mutacional, é mais provável que ele vá ser reconhecido pelo sistema imunitário. Portanto, tens cancros como, por exemplo, o melanoma, cancro da pele, cancro do pulmão, também há alguns tipos de linfoma, que são cancros do sangue, que têm uma maior predisposição a responder à imunoterapia por todas essas razões, por serem menos capazes de escapar ao sistema imunitário, por terem, se calhar, uma carga mutacional maior, ao contrário de outros cancros que sendo mais frios, que têm a capacidade, chamam-se mesmo, tens cancros quentes e cancros frios. Os quentes são aqueles que são chamam muita atenção, e os frios são aqueles que estão ali caladinhos, conseguem se proteger muito bem e o sistema imunitário nem sequer dá por eles. E são essas as maiores diferenças no que toca à eficácia da imunoterapia. Qual é que foi, assim, a maior descoberta na tua investigação que queiras destacar? Olha, não foi há muito tempo. Eu estou a trabalhar neste projeto há pelo menos há uns 7 anos, desde o meu mestrado. E só há cerca de 1 ano atrás é que nós conseguimos fazer ensaios in vivo, ou seja, em animais, em ratinhos. E o que nós fizemos durante o meu projeto foi, como eu te disse, o meu projeto era reprogramar células para diferentes tipos de células imunitárias. E tens vários tipos delas, nós reprogramamos para o tipo de célula imunitária principal, que são aquelas que são de certa forma, os polícias do sistema imunitário. São aquelas que detectam quando alguma porcaria está a acontecer e depois vão chamar todas as outras células do sistema imunitário. São os comandantes, por assim dizer. E tu tens vários tipos desse tipo de células que são especializadas em diferentes tipos de antigénios, ou seja, coisas que elas podem reconhecer. E nós, no meu projeto, nós conseguimos reprogramar células nesses diferentes tipos de células, até te vou dizer o nome, são células dendríticas. As células têm assim umas dendrites, que têm assim umas coisas que parecem umas árvores, umas coisinhas que as ajudam a reconhecer os antigénios. E nós temos diferentes tipos de células. E o que nós vimos, nós decidimos testá-las em vários tipos de cancro, lá está, como eu disse há bocadinho. E tínhamos um modelo animal de melanoma, cancro da pele, e tínhamos um modelo de cancro da mama. E nós testámos estes diferentes tipos de células, a reprogramação destes tipos de diferentes células, nestes 2 modelos. E o que nós vimos é que num deles responde muito bem
ele responde muito bem a um tipo dessas células e não às outras, e o outro vice-versa. O que significa que é muito importante o tipo de célula imunitária que tu estás ali a induzir, porque diferentes tipos de cancro vão responder de forma diferente a diferentes tipos de células imunitárias. Ou seja, isto é uma carga adicional de complexidade, porque não é simplesmente tu lá teres células imunitárias, não é só, tens lá qualquer tipo de célula imune. Não, tem que ser uma célula muito específica, porque cada cancro tem as suas especificidades. E nós, ao conseguirmos reprogramar esses diferentes tipos de células imunitárias, permite-nos ter tipo uma caixa de ferramentas que tu personalizas porque, ok, o melanoma responde melhor a estas. Portanto, estas são as melhores para serem uma terapia contra aquele. O cancro da mama responde melhor a esta. E, como tal, estas são as melhores. Uma espécie de personalização que faz com que tornes a coisa muito mais eficiente. E nós vimos isso e vimos muito boas respostas, pelo menos nos modelos animais. Ficámos muito contentes ao ver que muitos deles nós conseguimos fazê-los sobreviver mais, ficar sem o cancro. E depois nós fazemos uma coisa que é o re-challenge, que é o redesafiar, ou seja, voltamos a injetar células tumorais no animal, o mesmo tipo de células tumorais, e não se desenvolve um cancro, o que significa que o animal desenvolveu memória. Tu, com o mesmo desafio a seguir, o cancro já não se vai desenvolver porque não só tu combateste a primeira vez, como criaste uma memória imunitária que impede que ele volte a acontecer. O que também é muito bom a longo prazo. Não sei se esta pergunta faz sentido. Se existem novos tipos de imunoterapia em desenvolvimento que possam revolucionar o tratamento no futuro próximo, não sei se especificamente para o cancro ou para outras áreas. Sim, que queiras. especificamente sei, na área do cancro é a minha área de especialidade. Claro. E tens bastantes coisas a acontecer neste momento que até chegarem a uma fase clínica. Fase clínica é quando tu envolves humanos, pessoas. Demora algum tempo, mas há algumas delas que são as mais promissoras. Tens um tipo de imunoterapia que se chama anticorpos, não sei bem como traduzir, anticorpos bifuncionais. Os anticorpos são aquelas coisinhas que se ligam a antigénios, a bactérias, ou o que quer que seja, e os marquem, os agarram para os conduzir para serem destruídos pelo sistema imunitário. O que se faz nesse tipo de abordagem, que está agora em desenvolvimento, é ter anticorpos que reconhecem, por um lado, células do cancro, e por outro lado, o mesmo anticorpo, células imunitárias. Ou seja, o que eles fazem é, há uma célula do cancro, agarram-na. Há uma célula do sistema imunitário, agarram-na. E ao agarrar as duas, põem-nas mais próximo uma da outra, fazendo com que seja mais fácil à célula do sistema imunitário, olha, está aqui mesmo, a célula do cancro está mesmo aqui ao lado, come-a. E ele come. É essa forma de juntar, de tornar as duas mais próximas para facilitar a interação e essa resposta imunitária. Tens outras que envolvem, por exemplo, ser uma espécie de engenheiro dos receptores de células T, no caso específico, que são as células também do sistema imunitário. Tu tiras células T do paciente, vais fazer uma espécie de engenharia aos receptores que ela expressa para que ela consiga reconhecer especificamente os antigénios, ou seja, as proteínas das células do cancro. Ou seja, tu tiras as células T do paciente, fazes essa engenharia para que elas passem a reconhecer isso, voltas a injetá-los no paciente e aquela célula já está focada em reconhecer aquele antigénio, aquela célula. E como tal, quando tu as voltas a injetar, ela vai à procura desse antigénio, vai reconhecê-lo bastante rapidamente e vai desenvolver a resposta imunitária. Tens imensas coisas a acontecer, bastante interessantes na área da imunoterapia. A inteligência artificial está a influenciar a tua investigação? Sim, de várias maneiras, acho eu. De uma maneira geral, na área da imunoterapia, ou no geral até na ciência, é a capacidade de analisar uma grande quantidade de dados em pouco tempo. Uma coisa que humanamente se torna mais difícil. Em muitas áreas tu fazes sequenciação do genoma das células com que tu estás a trabalhar, por exemplo. Ou seja, tu tens a sequência do genoma completo daquelas células e de várias, numa quantidade que são gigas e gigabytes, terabytes de informação. Processar isso de uma forma humanamente, ou seja, uma pessoa fazer isso, demora bastante tempo, sim. Exato. Com a inteligência artificial, o que tu tens é a capacidade de pôr a máquina a trabalhar, ou seja, a inteligência artificial, como tem uma certa, lá está, inteligência, é agora capaz de processar os dados de uma maneira bastante autónoma que não requer que uma pessoa lá esteja. E como tal, essas quantidades absurdas de informação que existem podem ser analisadas de uma forma muito mais rápida. Pessoalmente, para mim, a capacidade de ler uma quantidade absurda de informação, agora não falando de genoma, mas falando de escrito, sim, no geral, e de ir à procura daquilo que tu queres. Antes, se eu quero ir à procura de uma coisa que já tenha sido feita, de uma maneira como alguém fez algo, eu tenho que ler muita coisa.
Eu tenho que ler muita coisa e às vezes dá para fazer aquela coisa do Ctrl F, né? Que é o Exato. find, e consegues encontrar uma palavra que estás à procura naquele artigo imenso, se ele for digitalizado, obviamente. Exato. Mas é limitado aquilo que tu podes fazer com uma palavra ou duas. Tu tinhas que ler muita coisa até perceber onde é que alguém já fez isto e onde é que molécula é que utilizou. Agora, com uma inteligência artificial, no espaço de segundos, eu posso simplesmente perguntar, ok, mas já houve alguém a fazer isto desta maneira? E o ChatGPT ou Perplexity ou qualquer que seja o modelo que tu usas, vai ser capaz de te dar essa resposta no espaço de segundos. E dá-te os links e tudo mais. É claro que depois há sempre uma área de verificação que tem que ser eu a ir a ler e ver se aquele modelo não... Está correto. Sim, as inteligências artificiais às vezes são um bocado Também parvas. falham, não é? Sim, e inventam muito. Acho que já toda a gente teve a capacidade de experienciar isso. Ou seja, tu tens sempre que ir lá ver e double check, né? Voltar a verificar. Mas permite-me que muito mais rapidamente eu possa saber se uma coisa... eu quero fazer uma ensaio e não sei como é que é de fazer com este tipo de células específicas. Vou lá perguntar. E aquilo diz-me se já foi feito ou não e de que maneira é que foi feito. E dá-me o link que eu posso ir ver qual é que é o artigo. Posso ir ver no próprio artigo como é que fizeram, tudo mais. E isso é muito bom, poupa-me bastante tempo, bastante dedicação mental. Exato. E ajuda bastante, sim. Qual é que é, assim, o maior desafio que estás atualmente a enfrentar na investigação? Sim, os desafios na área específica da imunoterapia são aqueles que eu te falei até agora, ou seja, a imunoterapia é incrível quando funciona. Quando não funciona, por causa destas razões que eu falei há bocadinho, tens que arranjar a maneira de a fazer funcionar. Mas era giro que conseguisses fazer isso. Exato. E essas coisas de tornar um tumor, que é aqueles tumores frios que eu disse que estão ali, não lhes passa nada, o sistema imunitário nem sequer dá conta deles. Tu sabes que ele está ali e não consegues fazer nada. O desafio é perceber de que maneira é que tu podes contrariar isso. E aquilo em que eu trabalho é uma dessas formas que nós, se tudo correr bem, conseguiremos tornar isso um bocadinho melhor, ou seja, aquecer um bocadinho aquele tumor para que comecem lá a acontecer coisas. Depois, de uma maneira geral, em termos de ciência, em qualquer tipo de investigação, é financiamento, obviamente. Isso é sempre uma coisa constante que tu tens que andar à procura. E a nível pessoal, no que toca ao trabalhar em investigação, é a maneira como o trabalho é intenso e a maneira como ele funciona e a dedicação que isso exige de ti, por ser precisamente esse tipo de coisa, exige uma dedicação extraordinária. E como é que se processa uma investigação até se comprovar e partilhar que isto funciona? Sim, isso é uma pergunta muito interessante, porque eu ainda trabalhei durante algum tempo em laboratórios quando comecei a fazer o mestrado, sem saber muito bem como é que se processava, ou seja, estava ali um bocadinho às cegas, então percebo que muita gente não há de saber exatamente como é que essa coisa se processa. Ou seja, tudo começa com, como eu disse há bocadinho, financiamento. Tu precisas de dinheiro para fazer o que quer que seja. Em qualquer laboratório que tu vás, seja em Portugal, seja onde quer que seja, tu tens os institutos de investigação, estamos aqui a falar públicos, academia, obviamente. O que acontece é que os institutos são divididos em grupos de investigação que são liderados por um investigador principal, uma pessoa mais sénior, uma pessoa que já trabalha há mais tempo. E nesse caso é uma pessoa que já fez bastantes coisas e que já tem um currículo grande que nesta altura já trabalha com ir à procura de financiamento. São eles que são responsáveis por isso. Ou seja, tu candidatas a ter projetos, seja nacionais, seja europeus, acontece muito connosco, em que tu escreves o projeto, em que te propões a fazer uma certa coisa, tem que ser cientificamente muito bem explicado, e isso vai para um júri que vai avaliar e que depois decide em função disso quem é que recebe o financiamento ou não. Quando tu tens o financiamento, ok, tens o dinheiro para fazer as coisas. A partir desse momento, os líderes de grupo têm a sua equipa, que é constituída por alunos de doutoramento, alunos de mestrado, até alunos mais novos que possam fazer pequenos estágios, técnicos, o que quer que seja. Aí é que começas a trabalhar, ok, neste projeto, nesta ideia que tu tens. Durante todo o teu trabalho, o foco principal é conseguires publicá-lo, ou seja, publicá-lo numa revista científica. É assim que tu tens o teu trabalho validado. E andas ali a trabalhar durante anos, a fazer experiências, a construir uma história, ou seja, tem que ser muito bem fundamentada, com um princípio lógico e uma hipótese muito interessante para que consigas depois progredir por aí. E no final, quando tens um artigo para submeter, tens um artigo escrito com uma série de figuras com todos os teus dados que contam a história daquilo que tu fizeste. Quando tu submetes o teu artigo a uma revista científica, que há várias, o que vai conseguir a seguir é um processo de peer reviewing, que é a revisão de pares. A revista vai receber aquele artigo, o editor vai ler e vai perceber se se encaixa ou não, e o que faz a seguir, se o aceitar, é enviar para uma série de revisores. E esses revisores vão ser cientistas
dentro da área onde tu trabalhas, ou seja, daí que sejam os teus pares, Uhum. geralmente são três, podem ser mais, e eles vão ler o teu trabalho e vão avaliá-lo criticamente. Ou seja, tu, no final, o que tu recebes, enquanto a pessoa que esteve a trabalhar num projeto, é uma série de feedbacks da parte dos revisores que te vão dizer o que é que está bem, o que é que não está bem, na opinião deles, obviamente, o que é que se te faltou algum passo lógico, se há alguma hipótese que não foi bem provada, se há ali alguma coisa que está mal, não está bem explicada, e quando tu recebes esse feedback, muitas vezes o que acontece a seguir é teres que trabalhar nisso para depois enviar uma revisão de volta. Ou seja, tu recebes as revisões, grande parte das vezes o artigo não é aceito logo, tens uma série de pedidos, Ajustes. sim, tens que fazer uma série de experiências adicionais para melhorar o artigo, para melhorar a história, que depois, ao fim de um tempo, voltas a submeter e volta a passar pelos mesmos revisores, e neste ciclo, se tudo correr bem, não tens um ciclo, não são muitos ciclos, uma ou duas vezes, até os revisores concordarem que tens um trabalho científico bem fundamentado, que está pronto para ser publicado. E aí sim, o editor recebe de volta o artigo e vai publicá-lo naquela revista científica. E aí é que se torna domínio público, e geralmente o que acontece é que quando o artigo é publicado, é aí que tu tens a confirmação de que, ok, isto foi revisto pelos pares, foi revisto por pessoas da mesma área que concordaram e que avaliaram e que deram um feedback positivo, e como tal, isto passa a ser ciência, passa a ser oficial, passa a fazer parte do conhecimento. É assim que se processa muito. E depois é aplicado. Aplicações imunoterapêuticas, por exemplo. Isso aí já é num lado diferente. Quando tu falas em artigos, científicos, em publicação científica, falas do conhecimento, por assim dizer. O que tu publicas ali é a descoberta daquilo. De um ponto de vista muito fundamental, não só fundamental, mas de um ponto de vista muito, muito científico de conhecimento. A coisa passar a ser uma terapia, se for o caso, se for uma área de investigação translacional, envolve uma outra. Outro grande processo. Sim, porque tu, enquanto é académico, tu tens financiamento público e tudo mais, que te permite fazer aquilo, são coisas muito caras, estamos a falar na ordem dos milhares e às vezes milhões de euros, mas quando tu queres transformar a coisa numa terapia, a quantidade de dinheiro torna-se absurdamente maior. O que acontece aí é que, quando é o desenvolvimento de uma tecnologia para uma aplicação comercial, a coisa deixa um bocadinho de estar ligada à academia e passa a estar ligada à indústria. Muitas vezes o que acontece muito agora é tu crias uma startup, uma empresa, que passa a ser a sua própria entidade individual, que vai à procura de financiamento por parte de investidores, mas aí já não estamos a falar de financiamento apenas público, porque já não se trata disso, mas de financiamento, às vezes, de grandes farmacêuticas que estejam interessadas em desenvolver aquela tecnologia. Porque para a coisa passar a ser clínica, para desenvolveres um ensaio clínico, para passar a fazer a coisa em que tem que ser organizada com pacientes, é necessária uma quantidade de dinheiro absurda mesmo. E já foge um bocadinho do âmbito do que a academia quer, porque a academia trabalha com o conhecimento e passa a tornar-se uma coisa mais de empresa, mais de indústria, mais de ir buscar financiamento por parte de investidores que queiram mesmo ter um interesse quase que pessoal. Ou seja, a coisa, enquanto estás na academia, a coisa é muito para o público, para as pessoas, para o conhecimento. A partir desse momento, a coisa torna-se mais o desenvolvimento de uma tecnologia e já se torna mais empresarial, de uma certa forma. Se pudesses desenvolver pesquisa sem quaisquer limitações de recursos, qual seria o teu projeto de sonho? O meu projeto de sonho, uma coisa que eu aprendi ao participar neste concurso, e já tinha essa desconfiança antes, é que aquilo que eu quero fazer a seguir passa mais por comunicação do que de ciência. Ou seja, o meu projeto de sonho, ou o meu futuro de sonho, não é tanto tornar-me um investigador principal, como eu descrevi há bocadinho, de ser aquele que vai à procura de financiamento e que tem uma série de pessoas a trabalhar consigo, mas é mesmo de enverdar por este lado da comunicação. O meu projeto de sonho era mesmo ter conseguir criar algum tipo de plataforma que consiga chegar às pessoas no que toca a esta coisa de comunicar ciência de uma forma que seja acessível, que seja interessante, que seja atrativa e que ajude a chegar às pessoas da melhor forma possível e da forma até mais interessante e com algum tipo de... com algum humor à mistura, que acho que ajuda sempre. Sim, mas acho que seria isso que... Se eu tivesse financiamento infinito, acho que é isso que eu gosto mais. Dar a conhecer o que se tem feito. Sim. E só voltando aqui um bocadinho atrás, desde que começaste este estudo,
Houve alguma coisa que tenhas mudado no cuidado do teu corpo? Por exemplo, alimentação, não sei. Sim, é fácil, ou é uma queda fácil. Tu, quando começas a ser cientista e começas a trabalhar em ciência, tornaste-te um bocadinho hipocondríaco. Podes cair nesse sítio. Eu acabei por não cair, ou seja, fiz o meu trabalho interno para que isso não acontecesse. Mas uma coisa, isso acho que cresceu com o facto de eu me tornar cientista e com o facto de eu também me tornar mais adulto, que é para comer melhor. Na medida em que isto, é claro que tu vais ouvir isto de toda a gente, mas é verdade, alimentos processados têm inerentemente substâncias que não são naturais. Falando especificamente do cancro, o cancro é, como eu já disse há bocadinho, acho que é de domínio público também que isto é assim, são mutações que acontecem no teu genoma, não é? E as mutações acontecem quando há algum tipo de insulto, não é insulto porca, não, mas é tipo, se calhar vais cortar isto, mas é um insulto, externo, ou seja, radiação solar, substâncias que possam ser perigosas. Quando tu comes um alimento muito processado, vais ter inerentemente esse tipo de substâncias lá que não te vão causar cancro imediatamente, obviamente, não é um para um, obviamente, mas que aumentas essa probabilidade. Ou seja, comer de uma forma mais bem pensada, mais natural, é claro que vais te sentir melhor de uma maneira geral. E depois, uma das coisas que eu também comecei a ter bastante cuidado é com o sol. De facto, há muito melanoma, há muito cancro de pele que acontece porque a malta se expõe bastante ao sol sem a devida proteção. Claro que parece que estamos aqui a doutrinar as pessoas, mas é bastante importante mesmo, porque de facto é das coisas principais, uma queimadura mais intensa. A queimadura é mesmo escangalhar as tuas células, é mesmo fazer ali qualquer coisa que não está bem. E se aquilo escangalhou as células, também entrou lá dentro no teu DNA e deve ter feito qualquer coisa que fez ali trocar um código qualquer que nunca se sabe, claro que isto não é um alarmismo que vamos todos ter quem. Mas são casos que acontecem. Sim, e que mais vale prevenir do que remediar. E sim, quer tenhamos um histórico familiar ou não, que depois entramos por aí, é claro que o tipo de cuidado que tens que ter depende muito também disso, obviamente. Mas acho que no geral uma boa prática são mesmo essas. Ou várias boas práticas são mesmo essas, sim. Agora falando sobre a Suécia, onde estás a viver e a desenvolver a investigação, como é que tem sido a experiência? E já agora, porquê a Suécia? A oportunidade de ir para a Suécia surgiu bastante naturalmente, porque eu comecei a fazer a minha tese de mestrado aqui na Universidade de Coimbra, e o meu orientador na altura tinha um laboratório, o laboratório dele aqui, e tinha começado há algum tempo, um laboratório dele na Suécia. Quando eu comecei a fazer o meu doutoramento, naturalmente surgiu essa oportunidade de ir para lá, porque Portugal é ótimo, em termos somos ótimos investigadores, sempre que a gente fala em malta portuguesa, eu já conheci várias pessoas de vários países, em vários tipos de conferências, sempre que eu falo em pessoas portuguesas, em investigadores portugueses, sempre ouço um feedback muito bom, somos bastante bons a fazer, e somos bastante bem educados, quer dizer, bem educados não na medida em que tratamos toda a gente por senhora, mas educados na medida da educação, somos bastante bem formados. Não somos bem educados às vezes porque dizemos muitos palavrões, mas temos uma formação bastante boa, não só em Coimbra, obviamente, mas em várias universidades. O que acontece em Portugal é que temos a falta de recursos, não é? Essa velha história. E é claro que, na minha ambição de querer desenvolver um projeto que fosse mais além, a ideia de ir para a Suécia foi bastante atrativa por causa disso, atrativa e atraente. Porque num país nórdico, obviamente, tens recursos financeiros, tem de infraestruturas muito diferente daqui. E depois porque a ideia de um país nórdico para mim sempre me iluminou bastante o meu cérebro. Sempre gostei bastante da maneira como os países nórdicos funcionam. Aliás, na altura do Covid, havia país em que se falava bastante, sim. E eu tenho ideia que era a Suécia. Sim, ainda é debatível o tipo de abordagem que eles tiveram à Covid-19. O que acontece também nos nórdicos, e que estamos a falar de contextos muito diferentes, é que os nórdicos são bastante mais distantes entre si. Havia até uma piada que eles contavam, e eu achei delicioso, que era, eles contavam uma piada que era, eu mal posso esperar para esta coisa do Covid acabar e a gente deixar de ter estas restrições dos 2 metros de distância que guardamos entre nós, para que nós possamos voltar ao normal, que é manter 5 metros de distância entre nós. Percebe? Até eles próprios fazem essa piada, porque não são tanto dadas àquele beijinho e àquele lambuzar, que é tão tipicamente nosso e tão tipicamente do Sul. Ou seja, isto parecendo que não, influencia também socialmente, influencia também a maneira como as pessoas... Aqui tu tinhas que impor isso, porque as pessoas naturalmente queriam abraçar-se, queriam estar próximas umas das outras. Não é que nos países nórdicos as pessoas sejam frias, completamente frias, ou completamente distantes. É simplesmente
uma norma social que acontece muito mais. Tu notas isso quando as pessoas estão à espera do autocarro, quando as pessoas se sentam no autocarro ou no comboio, onde quer que seja, que há uma maior tendência a manter uma distância interpessoal. E depois também é o cumprimento das regras, que os nórdicos são conhecidos por ser muito mais cumpridores nessa medida, não é? E como tal são contextos diferentes, sim. O que é que mais te surpreendeu ou o que é que mais gostaste na Suécia? Muitas coisas. Eu sou bastante português, em que falo alto, digo muitos palavrões. Aqui por acaso até correu bem até agora, nunca se sabe. Se eu soubesse, tinha colocado nas perguntas rápidas qual era o meu palavrão favorito. Assim, se calhar vamos deixar para outra, então. Não há necessidade de contaminar isto. Mas apesar de tudo isso, eu gosto bastante da maneira como a sociedade funciona bastante bem lá. Lá está, sinto-me bastante atraído por isso. Uma das coisas, podia estar aqui a tarde inteira a falar sobre isso, mas uma das coisas, principalmente no trabalho e nas pessoas com quem eu convivo no dia-a-dia, é a informalidade. Ou seja, eu estou aqui na universidade, quando estás a trabalhar com alguém, vais escrever um e-mail, excelentíssimo professor, doutor, não sei o quê, venho por este meio pedir, e lá o que acontece é que eu posso estar a falar com o reitor e digo, olá Maria, olha, precisava aqui disto assim, tens? Obrigado, só isto. Pode ser, não há cá doutor e nem meio doutor, e eu gosto bastante dessa ideia também. Claro que tens o teu grau e tens o teu reconhecimento, não é nada, não é uma falta de respeito na medida em que não é um reconhecer da capacidade ou do trabalho ou o que quer que seja. Mas isso simplesmente não necessita de ser traduzido na forma de um palavreado excessivo, que às vezes até se perde. Reparo muito nisso, se calhar agora, mas antes também reparava que era. Tu abres uma carta que vem não sei de onde e vimos por este meio requerer, e tu lês aquilo e tens que ler outra vez para perceber bem o que é que eles estão ali a pedir. Se calhar às vezes era mais fácil. Olá, boa tarde. Olha, a gente precisa disto, paga até ao final do mês. Obrigado. EDP. Não, EDP, não quero aqui estragar futuros sponsors, exatamente, patrocínios, mas percebes, esse tipo de relaxar na linguagem, lá está, não faltando ao respeito, obviamente. Não é isso que nós estamos aqui a debater, gosto bastante disso. Os estatutos mantêm-se, mas há uma simplicidade de tratar as coisas. Sim. Os nórdicos têm, no geral, uma coisa, isto é comum a todos eles, que era a lei do Jante, que era um filósofo, acho eu, posso estar aqui a dizer qualquer coisa errada, que se chamava Jante com J. Eles lá pronunciam o J com I, que é um bocado estranho. Mas que ele dizia, era uma filosofia que ele pregou nos nórdicos, por assim dizer, aqui há alguns séculos atrás, que baseava-se em coisas do género. Tu não és melhor do que ninguém. Tu não tens que te sentir melhor que ninguém ou superior a mais nada ou mais ninguém. Tu fazes o que tens a fazer e isso nota-se bastante, ou seja, não há muitas disparidades, não tens essa tendência a baixar um bocadinho e tipo, olha, somos todos mais ou menos iguais, está bem, não somos exatamente iguais, obviamente. Não estamos aqui a fazer lutas de degraus a ver quem é que sobe mais alto. E acho isso bastante interessante. E o que é que menos gostaste na Suécia, ou menos gostas? A comida, que, lá está. Tenho a fasquia um bocadinho elevada sendo português, não é? Não chega bem aos nossos calcanhares, é muito, muito básica. Sinto muita falta do nosso bacalhau, sinto muita falta do sabor no geral. São nórdicos, não tem o clima que permitisse ter ingredientes incríveis e sabores incríveis. E o tempo, toda a gente diz isso e eu concordo, no inverno, tempo climatérico. No inverno torna-se complicado, não que eu esteja numa área que se torna muito escuro, porque eu vivo no sul da Suécia, é ali mesmo perto da Dinamarca. Na verdade, quando eu vou para Portugal, vou do aeroporto de Copenhaga, mesmo ali, junto à fronteira. E é bastante a sul. No verão, tu consegues ter uns dias bastante porreiros. Podes ir à praia, consegues aproveitar bastante bem. O inverno, o clima não só se torna mais escuro, como o clima ali é um bocadinho britânico. É muito chuvoso e muito nublado. E é assim um bocadinho infeliz. Por outro lado, eu gosto bastante do frio e sinto-me bastante bem. Estas temperaturas de 35 também não são aquelas que eu adoro. Mas muitos dias a ver muito pouco sol são um bocadinho deprimentes. Mas consegues lidar bem com isso. A comida é que... A comida não. Tenho uma última pergunta para te fazer, ligada um bocadinho à comunicação. Nisto que é o mundo digital e a desinformação que rapidamente se propaga, como é que a ciência pode ser a principal fonte de verdade e equipar a sociedade para reconhecer o que é real do que não é? Isso é uma excelente questão, até porque não só porque é bastante atual, mas também é bastante
liga-se bastante àquilo que eu quero fazer, lá está, de juntar quer o lado da ciência, quer o lado da comunicação. O problema que tu tens de hoje em dia, que era o problema que tu não tinhas aqui há alguns anos atrás, bastantes anos atrás, é que o problema não é falta de informação, não é falta de acesso a ela. Qualquer pessoa tem acesso a um telefone, na internet que tens, a gente está aqui, eu não sei como é que é dizer uma coisa, já me passou bastantes vezes pela ideia, a gente estava aqui a falar como é que se diz isto, e vou aqui ao telemóvel. O problema não é a falta de informação, é saber se a informação é fidedigna ou não, se é verdade ou não. Qualquer pessoa agora pode escrever o que bem quiser online, numa página qualquer. Eu posso fazer um vídeo para o TikTok, para o Instagram, a dizer a maior barbaridade que eu quiser, e aquilo pode chegar a quem chegar, porque depois os algoritmos também permitem isso. Ou seja, o desafio agora é simplesmente o filtrar dessa informação para que o que chegue às pessoas seja o que é confiável ou não, o que é verdade ou não. E aí torna-se complicado, e o debate torna-se muito em termos de, ok, mas é por uma via de doutrinação, ou seja, é dar às pessoas, permitir que as pessoas apenas tenham acesso àquilo que é verdade e não lhes, ou seja, restringir. Isso de certa forma implica um restringir, não é? E se calhar não é isso, porque se calhar o restringir permite que eu depois possa, se sou eu que tenho o poder, posso escolher o que é que eu quero dar às pessoas que possam consumir, e inerentemente eu sou humano, e aquilo vai se tornar um bocadinho dark, não é? Eu vou enverdar por um lado mais, vou usar isso para o meu benefício. Acho que o desafio é as pessoas têm acesso à informação que têm e que elas sejam capazes de saber se aquilo é verdade ou não. Seja através, agora vê-se muito nas notícias, aqueles barómetros, exato, e isso é bastante importante, porque às vezes a resposta não é simples, e às vezes o verificar dos factos não é simples, mas também permitir que as pessoas que quando veem o que quer que seja, tenham a capacidade de filtrar isso. Eu acho que isso vai recair muito sobre as pessoas que realmente têm, pessoas como eu, ou pessoas como outros cientistas, e quem diz cientistas diz outras áreas do saber, que são as pessoas que efetivamente trabalham na área e que têm acesso e que estudaram, e que, não que o estudar seja uma coisa incrível, mas porque eu simplesmente tenho mais anos disto. Mas depois aí a tua pergunta seguinte poderia ser, ok, mas como é que tu sabes se um cientista sabe se está a ser verdadeiro ou não? Acho que também passa bastante pelo lado menos racional e mais humano da coisa, que é ir muito, por um lado, pela empatia, que é uma palavra que se usa muito agora e que parece que é muito fácil, mas que, de repente, é mais complexo do que aquilo que imaginamos, e depois pela abertura e pela honestidade, ou seja, o que é muito fácil, às vezes, é chegar às pessoas com factos concretos e dizer, tipo, soluções simples para problemas complexos. Se calhar, às vezes, passa por simplesmente comunicarmos que, às vezes, a solução não é imediata e não é simples. Se calhar não há uma solução. E aqui ser aberto, por exemplo, eu enquanto cientista, enquanto pessoa que trabalha em ciência, não simplesmente chegar aqui com coisas que eu sei que são factos e que funcionam, mas também ser aberto e estar a falar contigo e dizer-te, olha, aqui a gente não sabe. Aqui, nesta área específica, não faço ideia. Nisto aqui, há pessoas a tratar disto, há pessoas a investigar e tal, mas a gente ainda não sabe. Esta aqui a gente já sabe, que a gente já viu assim. Mas olha que depois veio um estudo a dizer o contrário. Somos humanos, somos falíveis. Às vezes a gente acha que são coisas que funcionam de uma maneira. Tens inúmeros exemplos históricos de coisas que depois foi-se a ver e eram ao contrário. E é ser aberto em relação a isso, porque não há verdades infinitas para sempre. Há coisas que se calhar daqui a uns anos a gente vai ver e que vão ser diferentes. Sempre a mudar. Exatamente. Se aqueles que não detêm o conhecimento, mas aqueles que trabalham com o conhecimento forem abertos em relação a isso e criarem essa honestidade, acho que também a linguagem que passa faz com que tu que estás a ouvir percebas, este gajo se calhar sabe o que está a dizer. Se calhar às vezes não, e às vezes estou aqui e posso estar a dizer uma cambada de barbaridades, mas se eu houver, se eu o fizer, que haja outra pessoa que possa dizer, olha, aquele gajo, aquele Luís, estava ali a dizer meio dúzia de larachas, e aquilo é uma estupidez. Que haja esse fluxo de informação, mas também de comunicação. E que acaba por complementar uma à outra mesmo. Sim, o complementar e a abertura, e eu acho honestamente que, é claro que depois também vem uma espécie de um dever deontológico, sei lá. Eu não fiz nenhum juramento enquanto cientista, mas eu sei que os médicos, por exemplo, fazem aquele juramento. Eu não fiz qualquer tipo de juramento, mas eu tenho para mim, deontologicamente e eticamente, porque em última instância é isso, não é? Em última instância é eu sentir-me bem comigo próprio. Eu tenho uma espécie de um juramento interno, que é aquilo que eu vou comunicar, aquilo que eu vou falar. É se eu souber, e na posse das minhas capacidades, eu acho que neste momento é o melhor daquilo que eu sei. E isso acho que é bastante humano, torna a coisa bastante humana. Até às vezes no debate versus inteligência artificial, acho que torna a coisa bastante humana, e que em última instância acho que é o que nos dá aquele cunho de perceber que isto é um sítio, é um
é uma fonte de informação fidedigna, aquilo se calhar não é tanto. E às vezes ouvir várias pessoas, porque às vezes, como eu te expliquei há bocadinho, um estudo científico, eu não publico simplesmente porque, olha, está aqui, publica. Não, aquilo vai passar por uma data de malta, não é? Exatamente. Exato. E isso adiciona uma camada adicional de verdade e de fact-checking. E isso passa muito por aí. Se fosse só eu a dizer, eu curei o cancro, se calhar não, mas se uma data de pessoas disser, não o cancro, mas ele arranjou uma forma fixe de ser uma nova terapia para aquele tipo específico de cancro, e se 3 ou 4 pessoas e depois a comunidade concordar com isso, pá, em princípio isso é mais verdade, ou está mais próximo da verdade, nunca sendo a 100%, claro, do que se simplesmente for eu aqui a levantar uma bandeira e a dizer isso. As minhas perguntas terminaram. Obrigadíssimo. Mais alguma coisa que queiras acrescentar, ou que achas pertinente dizer? Pá, é um bocadinho nesta ordem do que a gente estava a falar agora. Consumam coisas, não só em termos de comida e de bebida que a gente mas estava a falar, também de informação. Mas de informação, sim. Consumam coisas que vos soem bem, não só, e o soar bem às vezes é relativo, mas que tenham esse nível de confirmação e esse nível de humanidade e esse nível de, não só de ciência, porque às vezes a questão não é ser científico, é a verdade que nunca sendo a 100%, sendo o mais próximo possível dela. Muito obrigado. Obrigadíssimo, foi um gosto. Obrigado, Luís. E até ao próximo episódio.